Uma vez, o menino de barbas brancas me ensinou. Ao acordar, dedique alguns minutos à sua natureza divina. E em seguida, quando for para o espelho, fazer sua barba, se volte à natureza humana. A natureza humana, ela é polissensa. Hoje nós vamos falar da voz humana. Ela tem infinitas expressões e sentidos, mas a principal delas é eu não me perder de vista. Depois que saímos dessa condição aflitiva do Minotauro, da lida com os traumas, agora eu consigo ver quem sou. Consigo ver que a natureza humana, ela é a sorte que vem da virtude. A condição humana é a própria virtude. Por isso que quando você entra nela, você entra em estado de permanente sucesso. Me voltando ao espelho, quando me vejo, a beleza humana significa não a minha aparência, como foi ensinada nesses 2 últimos séculos materialistas, mas a minha beleza não é a aparência é o vaso, é o meu buquê, é a minha conduta. Quando olho para a minha história de superação, de dificuldades, de fracassos, mas sempre buscando o acerto. Quando você olha profundamente para você, você até se comove com a tua intenção tão pura. Pode ter dado tudo errado, mas é importante você localizar que lá no âmago havia uma tentativa de acerto. Que agora, sem tantos traumas obstruindo o meu caminho, as coisas vão ficar fáceis, não é? Mas isso é a nossa beleza. Eu vejo a minha história. Depois eu vejo uma outra faculdade humana, a integração, o amor, a unidade. Se eu boto 4 bezerros no pasto, na noite fria, eles dormem juntos para um aquecer o outro. Essa foi a origem das cidades. Se eu gosto de cortar lenha e o outro gosta de pescar, a minha lenha sobra, porque para mim é um esporte. E o peixe dele também sobra, que para ele também é um prazer. E se aparece um que tece, nossa, vira uma grande cidade, muito cheia de provisões. Assim nasceram as vilas. Com o que eu faço por prazer que sobra, eu troco com o que o outro faz por prazer que também sobra. Né? Então essa é a lei da unidade, que quando a gente vai contra ela, ainda muito cru, ainda muito egoísta, ainda com muito medo, quanto mais medo eu tenho, mais egoísta eu fico. Então agora eu vejo que tudo isso foi um equívoco, que se eu não busco a unidade, eu não posso ter prosperidade, não por muito tempo. Eu estou nadando contra o oceano da lei universal. E o outro aspecto humano é o discernimento, né? Eu gosto de me inspirar, como eu estou no Brasil, eu me inspiro na garça. A garça é aquele bicho com aquele bico, aquela ave com aquele bico muito comprido. E ela tem um estado de serenidade e precisão muito interessante. Quando ela localiza a larvinha ali no brejo, ela reflete, ela foca e ela age com precisão. Com aquele bico agulha, pegando a larvinha sem pegar a terra. Já o marreco, né? O marreco, aquele bico largo, quando ele vai pegar a larvinha, ele pega terra, areia, cavaco, etc. Por isso que ele sai cuspindo tanto. Enfim, eu me empolgo, aí eu atrapalho o nosso encontro aqui. Então, vejam bem, o que é estar cada vez mais na condição humana? É eu sempre buscar cada vez mais o que é belo, o que é unificado e o que é profundo, sábio, inteligente, com discernimento. Parecem coisas tão óbvias, né? Tão corriqueiras. Mas quando você foca isso num propósito real, o próprio Minotauro, nós falamos na voz animal, e agora o centauro na voz humana. Olha o centauro. Quando eu começo a buscar o caminho virtuoso,
e não mais me intoxico com aqueles pensamentos venenosos de trás, que nós já vimos, eu começo a ficar feito o centauro. Estou saindo do animal, o homem sai do animal, porém está sobre 4 patas de estabilidade. Então, quanto mais virtuoso eu vou ficando, mais estabilidade eu vou adquirindo. E como eu falei, o centauro olha para frente, ele tem um arco e flecha. O que é o arco e flecha? As flechas são os sonhos, os propósitos. Até um dia, a libertação da própria condição humana, e deixarei de ter uma parte animal. Mas isso é história para uma outra ocasião. Hoje eu vou reforçar com vocês. Acordei pela manhã, olho para o espelho, reforço o eixo humano. Eu me chamo Francisco, sou um homem belo, amoroso, busco cada vez mais o discernimento, próspero e feliz. Porque eu não tenho como não ficar próspero e feliz se eu não erro. Quem me impede de realizar meus sonhos é só a minha natureza animal. O mundo não tem nada com isso. No próximo encontro falaremos da voz divina. Um beijo.